Uma sociedade dividida entre o privilégio de poucos e as carências e necessidades de muitos é uma sociedade violenta, é uma sociedade que pratica no seu cotidiano a intolerância. Eu venho de uma família super simples, onde a gente precisava ficar contando dinheirinho para pegar a condução, e eu acabei me desenvolvendo, estudei bastante e fui trabalhar numa empresa multinacional. E um dia, dentro dessa empresa, eu estava comentando que eu fazia faxina aos sábados para ajudar minha mãe em casa, porque a gente não tinha condições de pagar alguém para trabalhar lá. E eu fui, depois, num cantinho reprimida por um amigo de trabalho que me disse: poxa, não conta essas coisas aqui no trabalho não, que não pega muito bem. Não é? Eu sou segurança e já trabalhei num hotel em que alguns hóspedes, até mesmo funcionários de cargos maiores, e passavam por mim e não me cumprimentavam, não dava nem boa noite, nem boa tarde, né? E através disso eu me senti invisível, talvez ignorado, né? Vendo essa atitude dessas pessoas, como se realmente não estivesse lá. A gente olhava, a gente entrava, fazia compra e ia embora. E você era um ninguém que estava lá. A cidade de São Paulo apresenta uma polarização nos investimentos por parte do Estado, sendo que a classe mais alta é priorizada. O Jardim Paulista possui cerca de 881 vezes mais leitos hospitalares que a Vila Medeiros. São 36 distritos periféricos, com indicador zero de acervos de livro, dentre muitos outros aspectos que comprovam essa desigualdade que exemplifica a nossa realidade, que é disfarçada pela ideologia. Ela oculta que a sociedade é dividida em classes, porque ela se refere ao homem em geral, como se não houvesse divisão social. Então, a ideologia era um conjunto sistemático das ideias da classe dominante de uma sociedade. E essa classe dominante, através de vários procedimentos, desde as leis feitas pelo Estado, o ensinamento nas escolas, a maneira como é feita, são feitos os meios de comunicação, a vida cotidiana, a classe dominante, através desses procedimentos, transmite para a sociedade inteira as ideias que ela tem a respeito dela própria, mas não como se fossem ideias dessa classe dominante, mas como se fossem ideias que valem para a humanidade em geral. E como isso se atribui dentro de uma fábrica, que é um espaço que demarca muito bem a hierarquia? A gente tenta obedecer a hierarquia em relação à questão de, quando todas as ordens que vai ser passada, eu passo primeiro para a supervisora, tá? E a supervisora delega para as demais pessoas até chegar aos operadores, né? Então eu não passo diretamente para o operador. Então a gente começa pela hierarquia abaixo de mim, a supervisora, e assim vai indo pela escala. Tá? Numa grande empresa, o número de departamentos e de divisões que a empresa possui, de tal maneira que entre o trabalhador que está aqui na base e o capitalista que está lá no topo, há um conjunto de instâncias e de divisões e de departamentos que faz com que você não perceba a hierarquia. Você não a percebe porque ela não aparece como uma pirâmide, ela aparece como uma linha reta. Não, comigo não. Eu falo por mim, né? Aos outros eu não sei, mas comigo eles não fazem diferença. O carro não é o mesmo, a roupa não é a mesma, o tênis não é o mesmo, a comida que eles estão comendo não é a mesma, as lojas que eles estão frequentando não são as mesmas. A diferença se repõe por inteiro. Eu acho que se eu fosse com o modo mesmo, eu acho que eles entrariam diferente, porque, sei lá, a estrutura de vida é melhor, né? É muito difícil
você quebrar essa divisão entre o centro e a periferia, os bairros nobres e os bairros populares. Porque essa divisão exprime a divisão social das classes. E é isso que permite a intolerância. Eles acham que eles têm salários diferentes, são melhores do que as outras pessoas que têm menos. Vamos supor, você tem sonho de ter uma casa, ter um carro, eu não tenho, eu moro de aluguel, eu já sou mais inferior a ele. Isso aparece como uma coisa natural, normal e necessária, e não como uma hierarquia e um processo de dominação. Por isso que a ideologia é tão eficaz. Então, você vê o grau da intolerância nessa coisa mínima e, no entanto, cotidiana, que é o trânsito. Mas se você falar assim, não, você vem de quê? Ah, eu venho de carro. Aí o pessoal já te trata um pouco diferente, sim. Você olha de um jeito mais assim, fala assim, não, eu vou de busão. Aí o pessoal já pega e já fica meio assim, nossa, já vai de busão. O simples fato de que ele está a pé significa que ele tem menos prestígio, menos poder e menos direito do que a pessoa que está motorizada. A teoria meritocrática se baseia na ideia do sucesso através do mérito individual. Isto é, se uma pessoa tem dedicação e/ou talento para algo, a mesma conseguirá ascender socialmente. Seguindo essa mesma lógica, a meritocracia atribui à involução social de alguns a preguiça ou incompetência. Na teoria, pode soar coerente, porém, observamos que, na prática, isso não ocorre, já que cada indivíduo tem diferentes oportunidades. Dessa forma, a meritocracia transmite a ideia ilusória de que com talento e esforço, é possível que qualquer um ascenda socialmente, culpabilizando os menos afortunados por sua condição. Com tudo isso, podemos concluir que a ideologia oculta a diferença de classes, que se perpetua através da meritocracia, fazendo com que todos os paulistanos vejam a realidade da maneira com que a elite deseja. Nós, inclusive você, dizemos entender o grave erro nisso, mas, ainda assim, não percebemos quando praticamos. Por quê? Todos nós somos seres humanos. Nós podemos ter uma diferença social, uma diferença talvez financeira, mas em questão de humanidade, ninguém é diferente de ninguém. No mínimo do nosso cotidiano. Às vezes nós mesmos praticamos essa intolerância, essa violência contínua.